Bem-vindos ao canal Bíblia em um Ano. Aqui ajudamos você na leitura da Bíblia. Curta o vídeo, inscreva-se e compartilhe. Acompanhe também pelo Spotify e YouTube Music para ouvir a Bíblia onde estiver. Os links estão no primeiro comentário fixado. Vamos juntos completar a leitura da Bíblia em um ano. Antigo Testamento, Números capítulo 17. O Senhor disse a Moisés: peça aos israelitas que tragam 12 varas, uma de cada líder das famílias patriarcais. Escreva o nome de cada líder na sua própria vara. Na vara de Levi, escreva o nome de Arão, pois é preciso que haja uma vara para o chefe de cada família patriarcal. Deposite-as na tenda do encontro, em frente da arca das tábuas do testemunho, onde eu me encontro com vocês. A vara daquele que eu escolher florescerá, e eu me livrarei dessa constante queixa dos israelitas contra vocês. Assim Moisés falou aos israelitas, e os seus líderes deram-lhe 12 varas, uma de cada líder das famílias patriarcais, e a vara de Arão estava entre elas. Moisés depositou as varas diante do Senhor na tenda que guarda as tábuas do testemunho. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda que guarda as tábuas do testemunho e viu que a vara de Arão, que representava a tribo de Levi, tinha brotado, produzindo botões e flores e amêndoas. Então, Moisés retirou todas as varas da presença do Senhor e as levou a todos os israelitas. Eles viram as varas e cada líder pegou a sua. O Senhor disse a Moisés: ponha de volta a vara de Arão em frente da arca das tábuas do testemunho, a fim de ser guardada como advertência para os rebeldes. Isso porá fim à murmuração deles contra mim, para que não morram. Moisés fez conforme o Senhor lhe tinha ordenado. Os israelitas disseram a Moisés: nós morreremos, estamos perdidos, estamos todos perdidos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Será que todos nós vamos morrer? Números capítulo 18. O Senhor disse a Arão: você, os seus filhos e a família do seu pai sofrerão as consequências das iniquidades cometidas contra o santuário. Você e os seus filhos sofrerão as consequências das iniquidades cometidas contra o sacerdócio. Traga também os seus irmãos levitas, que pertencem à tribo dos seus antepassados, para se unirem a você e o ajudarem quando você e os seus filhos ministrarem diante da tenda que guarda as tábuas do testemunho. Eles cumprirão responsabilidades para com você e para com a tenda, mas não poderão aproximar-se dos utensílios do santuário ou do altar. Se o fizerem, morrerão, tanto eles como vocês. Eles se unirão a vocês e terão a responsabilidade de cuidar da tenda do encontro, de todo o serviço da tenda, e ninguém mais poderá aproximar-se de vocês. Vocês terão a responsabilidade de cuidar do santuário e do altar, para que não torne a cair a minha ira sobre os israelitas. Eu mesmo escolhi os seus irmãos, os levitas, dentre os israelitas, como presente para vocês, dedicados ao Senhor para realizarem o serviço da tenda do encontro. Somente você e os seus filhos, porém, servirão nas funções sacerdotais, em tudo o que se refere ao altar e ao que se encontra além do véu. Dou a vocês o serviço do sacerdócio como presente. Qualquer outra pessoa que se aproximar do santuário deverá ser executada. Então o Senhor disse a Arão: eu mesmo o tornei responsável pelas contribuições trazidas a mim. Todas as ofertas sagradas que os israelitas me derem, eu as dou a você e aos seus filhos como estatuto perpétuo. Das ofertas santíssimas, vocês terão a parte que é poupada do fogo. De todas as dádivas que me trouxerem como ofertas santíssimas, seja oferta de cereal, seja pelo pecado, seja pela culpa, tal parte pertence a você e aos seus filhos. Comam-na como algo santíssimo, todos os do sexo masculino a comerão. Ela será santa para vocês. A também dou a você, aos seus filhos e às suas filhas que vivem com você,
por estatuto perpétuo, as dádivas das contribuições de todas as ofertas movidas dos israelitas. Todos os que viverem na sua casa, que estiverem puros, poderão comê-las. Dou a você o melhor azeite, o melhor vinho novo e o melhor trigo que eles apresentarem ao Senhor como primeiros frutos da colheita. Todos os primeiros frutos da terra que trouxerem ao Senhor serão seus. Todos os que viverem na sua casa, que estiverem puros, poderão comê-los. Tudo o que em Israel for consagrado a Deus pertencerá a você. O primeiro nascido de todo ventre oferecido ao Senhor, seja homem, seja animal, será seu. Você, porém, deverá resgatar todo o primogênito, como também toda a primeira cria de animais impuros. Quando tiverem 1 mês de idade, você deverá resgatá-los pelo preço de resgate estabelecido em 5 ciclos de prata, com base no peso padrão do santuário, que são 20 geras. Não resgate, porém, a primeira cria de uma vaca, de uma ovelha ou de uma cabra, pois são santos. Você deverá aspergir o sangue deles sobre o altar e queime a sua gordura. É oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. A carne desses animais pertence a você, como também o peito da oferta movida e a coxa direita. Todas as contribuições santas que os israelitas oferecerem ao Senhor, eu dou a você, aos seus filhos e às suas filhas que vivem com você como estatuto perpétuo. É uma aliança de sal perpétua diante do Senhor para você e para os seus descendentes. O Senhor disse a Arão: você não terá herança na terra deles, nem terá porção entre eles. Eu sou a sua porção e a sua herança entre os israelitas. Dou aos levitas todos os dízimos em Israel como herança pelo serviço que realizam na tenda do encontro. De agora em diante, os israelitas não poderão aproximar-se da tenda do encontro. Caso contrário, sofrerão as consequências do seu pecado e morrerão. Os levitas realizarão o serviço da tenda do encontro e sofrerão as consequências da sua iniquidade contra ela. Este é um estatuto perpétuo pelas suas gerações. Eles não receberão herança alguma entre os israelitas. Em vez disso, dou como herança aos levitas os dízimos que os israelitas apresentarem como contribuição ao Senhor. É por isso que eu disse que eles não teriam herança alguma entre os israelitas. O Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos levitas: quando receberem dos israelitas o dízimo que dou a vocês como herança, vocês deverão apresentar o dízimo daquele dízimo como contribuição pertencente ao Senhor. Essa contribuição será considerada equivalente à do trigo tirado da eira e do vinho do lagar. Assim, vocês também ofertarão uma contribuição ao Senhor de todos os dízimos que receberem dos israelitas. Desses dízimos, vocês darão a contribuição do Senhor ao sacerdote Arão. Deverão apresentar como contribuição ao Senhor a melhor parte, a parte sagrada de tudo o que for dado a vocês. Diga aos levitas: quando vocês apresentarem a melhor parte, ela será considerada equivalente ao produto da eira e do lagar. Vocês e as suas famílias poderão comer dessa porção em qualquer lugar, pois é o salário pelo serviço de vocês na tenda do encontro. Ao oferecer a melhor parte, vocês não se tornarão culpados e não profanarão as ofertas sagradas dos israelitas para que não morram. Números capítulo 19. O Senhor disse a Moisés e a Arão: este é um estatuto da lei que o Senhor ordenou. Mande os israelitas trazerem a você uma novilha vermelha, sem defeito e sem mancha, sobre a qual nunca tenha sido colocada um jugo. Vocês a darão ao sacerdote Eleazar. Ela será levada para fora do acampamento e imolada na presença dele. Então, o sacerdote Eleazar pegará um pouco do sangue com o dedo e o aspergirá 7 vezes em direção à entrada da tenda do encontro. Na presença dele, a novilha será queimada. O couro, a carne, o sangue e o excremento.
o sacerdote apanhará um pedaço de madeira de cedro, hisopo e lã escarlate e os atirará ao fogo que estiver queimando a novilha. Depois disso, o sacerdote lavará as suas roupas e se banhará com água. Então poderá entrar no acampamento, mas estará impuro até o entardecer. Aquele que queimar a novilha também lavará as suas roupas e se banhará com água, e também estará impuro até o entardecer. Um homem puro recolherá as cinzas da novilha e as colocará em um local puro, fora do acampamento. Serão guardadas pela comunidade de Israel para uso na água da purificação. É oferta pelo pecado. Aquele que recolher as cinzas da novilha também lavará as suas roupas e ficará impuro até o entardecer. Este é um estatuto perpétuo, tanto para os israelitas como para os estrangeiros residentes entre eles. Quem tocar em um cadáver humano ficará impuro durante 7 dias. Deverá purificar-se com essa água no 3º e no 7º dias. Então estará puro. Se, porém, não se purificar no 3º e no 7º dias, não estará puro. Quem tocar em um cadáver humano e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor e será eliminado de Israel. Ficará impuro porque a água da purificação não foi aspergida sobre ele. A sua impureza permanece sobre ele. Esta é a lei que se aplica quando alguém morre em uma tenda. Quem entrar na tenda e quem nela estiver ficará impuro 7 dias. Qualquer recipiente que não estiver bem tampado ficará impuro. Quem estiver no campo e tocar em alguém que tenha sido morto à espada, ou em alguém que tenha sofrido morte natural, ou em um osso humano, ou em um túmulo, ficará impuro durante 7 dias. Pela pessoa impura, colocarão um pouco das cinzas da oferta pelo pecado em um jarro e derramarão água da fonte por cima. Então, um homem puro pegará hisopo, molhará na água e a aspergirá sobre a tenda, sobre todos os utensílios e sobre todas as pessoas que estavam ali. Também a aspergirá sobre todo aquele que tiver tocado em um osso humano, ou em alguém que tenha sido morto, ou que tenha sofrido morte natural, ou em um túmulo. Aquele que estiver puro a aspergirá sobre a pessoa impura no 3º e no 7º dias. No 7º dia deverá purificá-la. Aquele que estiver sendo purificado lavará as suas roupas e se banhará com água, e naquela tarde estará puro. Se, porém, aquele que estiver impuro não se purificar, será eliminado da assembleia, pois contaminou o santuário do Senhor. A água da purificação não foi aspergida sobre ele, e ele está impuro. Este é um estatuto perpétuo para eles. O homem que aspergir a água da purificação também lavará as suas roupas, e todo aquele que tocar na água da purificação ficará impuro até o entardecer. Qualquer coisa na qual alguém que estiver impuro tocar se tornará impura, e qualquer pessoa que tocar nela ficará impura até o entardecer. Novo Testamento, Marcos capítulo 6, versículos 30 ao 56. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe contaram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então foram de barco em particular a um lugar deserto. Mas muitos os reconheceram e os viram partir, de modo que correram a pé de todas as cidades, chegando lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde. Por isso, os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Despede a multidão para que possam ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: deem-lhes vocês mesmos algo para comer. Os discípulos lhe disseram: isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Ele perguntou:
Quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem toda a multidão se sentar em grupos na grama verde. Assim, eles se sentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. Também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do lago, e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o lago, e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o lago, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: tenham coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles e o vento cessou. Eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Depois de atravessarem o mar, chegaram à terra de Genezaré e ancoraram ali. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava. Aonde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças. Suplicavam-lhe que ao menos pudessem tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocavam eram curados. Obrigado por chegar até aqui. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com aqueles que são importantes para você. Que Deus nos ajude a completar esta jornada. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até amanhã.